Eu quero apresentar a vocês um novo modelo de gestão para a equipe de atendimento em clínica e hospitais veterinários. Estou apresentando isso aqui porque não se trata apenas de a gente organizar a escala das atendentes, por exemplo, né? Mas sim de criar um sistema sólido, inteligente, que realmente impacta no resultado, tanto na satisfação dos tutores, quanto no crescimento do nosso negócio. A pergunta que fica é: quanto do potencial da sua recepção está realmente sendo utilizado hoje? Né? E quanto que poderia crescer com mais clareza, com mais organização, mais preparo, acompanhamento, né? Que é com base nisso que a gente vai estar apresentando aqui essa estruturação para gestão da função do atendimento dentro de uma clínica ou um hospital veterinário. Então, esse cronograma, essa série de ações e ferramentas que foi disponibilizado aqui, eles nos traz uma visão muito ampla em relação às três fases do processo de organização e gestão da função de atendente, né? Então, a gente tem a primeira fase, que é a contratação, né? Como que eu me torno mais assertivo para poder contratar o perfil ideal para minha clínica, de modo que eu consiga reduzir a taxa de churn, né, que a gente fala, de entrada e saída, porque a gente sabe que isso envolve custos, envolve despesas. Então, como que eu me torno mais assertivo para poder contratar esse perfil ideal para o meu negócio? Né? Então, a gente tem uma fase segunda, escolhi o perfil ideal, o perfil certo para o meu negócio, minha clínica ou meu hospital veterinário. Como que eu integro essa pessoa de forma correta, de modo que eu consiga ser muito mais assertivo no tempo que eu vou dedicar para poder estar ensinando, treinando ela, que ela tenha uma curva de aprendizado menor, né, do que outras técnicas, outras formas de treinamento que às vezes acabam se estendendo 2, 3, 4 meses e a pessoa ainda não tem noção do que ela vai fazer exatamente na função dela, meio bagunçado e assim por diante. E a gente tem a terceira fase, que se trata de acompanhamento e desenvolvimento contínuo, né? Porque não basta apenas eu contratar certo e eu treinar a pessoa da forma correta, é necessário eu acompanhar, eu desenvolver ela ao longo da jornada dela dentro da minha clínica ou do meu hospital veterinário, de modo que eu garanto que realmente ela venha entregar o resultado que se espera. Então vamos começar aqui com a parte de contratação, né? A gente tem uma ferramenta bem bacana que se chama ficha de perfil da função. Essa ferramenta ela nos traz uma visão muito clara em relação ao tipo de perfil de pessoa que eu estou querendo contratar para a recepção. Então ela é uma ficha bem completa, né? Ela já tem várias informações aqui, inclusive vocês podem estar atualizando de acordo com a clínica ou hospital veterinário de vocês. Então aqui tem a função, que seria atendente, recepcionista, o setor, a subordinação, né? Quem que vai estar coordenando essa pessoa, se é o gerente, se é o proprietário, né? A data de atualização, a missão, qual que é a missão desse setor dentro do meu estabelecimento, quais são as metas e indicadores que eu vou acompanhar mês a mês para saber se essa pessoa ela realmente está me trazendo um resultado, né? Se ela está se pagando dentro daquilo que ela se propôs ali na contratação. Quais são as responsabilidades que esse profissional vai ter dentro da minha clínica ou no meu hospital veterinário? Isso é muito importante deixar de forma bem pontuada para já na entrevista ou no processo de treinamento eu já deixar bem alinhado com a pessoa, né? Ó, sua responsabilidade vai ser com o atendimento, relacionamento com o cliente, a gestão e agendamentos do fluxo, né? Gestão e dados e processos administrativos, né? Suporte operacional, enfim, de acordo com o que vocês estabelecerem que é importante aquela pessoa, ela está assumindo como função, já ter isso de forma muito, muito clara, até mesmo para vocês, inclusive, né, para poder estar passando isso adiante. E um pouco mais abaixo aqui, a gente tem as exigências da função, né? Então, quais são os pré-requisitos admissionais que eu vou considerar para a pessoa realmente integrar na minha equipe? Quais são os conhecimentos, habilidades que eu busco na pessoa, que ela precisa ter minimamente para poder exercer a função dela, conhecimento em informática, ter uma boa comunicação? Qual é a remuneração que eu vou poder estar exercendo para essa profissional hoje no meu negócio, né? Salário, benefício, incentivo, qual que é as competências e comportamentais que eu vou exigir dessa pessoa, né? Então isso aqui tem muito bem alinhado, é muito importante para que vocês sejam muito mais assertivos na hora da contratação e evitem despesas desnecessárias ali com pessoas que talvez não preenchem esse perfil que vocês buscam hoje. Tá? Depois a gente tem o guia de contratação. A gente criou uma ferramenta aqui para dar um norte, para ajudar vocês. Ela é muito bacana, essa ferramenta ela vai ser usada no momento da entrevista, né? Então tem alguns critérios para avaliação, vocês podem editar isso aqui de acordo também com a realidade de vocês, né? E no decorrer da entrevista vocês vão fazer algumas perguntas e essas perguntas vão acabar dando alguma nota que vai dar um peso para essa pessoa que você está entrevistando. E chega no final da entrevista, você vai ter uma nota geral.
E essa nota geral você pode pegar dentro daqueles candidatos que forem entrevistados, e os que tiverem melhor nota é o que realmente estão mais aptos para aquela função de acordo com os teus critérios, para você poder estar avançando com o processo de contratação. Inclusive aqui a gente tem um guia, né, em relação às perguntas que podem ser feitas para cada critério, como que eu avalio cada critério para poder aplicar a nota ali para poder definir de fato o candidato ideal. Então, já pulando para a segunda fase de integração e treinamento, né? Então, aqui essa fase ela é muito importante, porque aqui é onde é que eu vou reduzir a rampagem dela dentro da minha clínica ou no meu hospital veterinário, né? O aprendizado. Então, tem algumas dicas bacanas aqui que vocês podem estar seguindo, que nem, por exemplo, no primeiro dia faz uma apresentação geral para a equipe toda, uma recepção bem bacana, calorosa, para aquela pessoa de fato começar a se integrar à equipe toda. Né, faz um tour pela clínica, define um padrinho ou uma madrinha, isso aqui é bem bacana, né, um colega ou uma pessoa que sempre quando ela tiver dúvida, ela vai poder recorrer para poder estar sanando essas dúvidas e orientando ela. Isso aqui é extremamente importante, porque a maioria das pessoas se sentem muito perdida, principalmente nos primeiros dias, né, sem saber o que fazer, sem saber com quem contar principalmente, e ter isso de forma definida, alinhada com a pessoa, é extremamente relevante. Depois tem o alinhamento de valores da recepção, né? O que seria de interessante vocês aplicarem como um alinhamento para valor da recepção, né? Então aqui a gente tem uma tabela bem bacana para guiar vocês nesse treinamento, né? Sentar com a atendente, alinhar com ela, ó, nossos valores são esse, né? Eu tenho aqui uma série de valores interessantes, vocês podem estar considerando, o que atuar, o que fazer diante de cada valor, como fazer, né, como praticar isso, como ser mais específico. Então vocês podem vir trazendo bastante exemplos aqui, conforme tem já preenchido nessa tabela aqui, né, que isso aqui ajuda de forma muito clara a você literalmente integrar essa pessoa na cultura, né, do negócio de vocês, acelerando essa curva de aprendizado dela em relação à parte de treinamento. Depois a gente tem uma outra ferramenta que se chama atividades, chaves e rotina da atendente. Isso daqui é uma ferramenta extremamente relevante, porque aqui é onde que você vai dar um norte muito claro para ela, né? Então, quais são as principais atividades que ela vai ter para estar executando no decorrer do dia dela, né? No decorrer da semana, da jornada de trabalho. Aqui você pode pontuar ó, cada atividade que ela vai fazer, o que se trata de cada atividade, como que ela faz, um passo a passo, como ela, desde quando ela pega para fazer até a parte que ela termina, que é basicamente você montar um processo. Lembre, dentro de qualquer negócio, os pilares são gestão e processos. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês são ferramentas para contribuir na parte de gestão e processos para a gente conseguir ter uma eficiência muito melhor na nossa operação no dia a dia. E nessa mesma tabela, a gente tem uma outra aba que mostra uma rotina. Né? Isso aqui é extremamente relevante vocês estarem preenchendo, que aqui vocês vão dar um norte muito claro para a atendente. Né? Poxa, tem na parte no período da manhã e no período da tarde. No período da manhã, das 7 horas até as 8. O que ela vai fazer? Né? De acordo com aquelas atividades chaves que vocês preencheram, vocês podem estar alimentando aqui, ó, das 7 às 8, ou por exemplo, das 9 às 10, de acordo com o horário que vocês praticam ali, vocês podem estar direcionando ela, ó, desse horário até esse você vai fazer essa função, desse horário até esse você vai fazer aquela, você vai ficar disponível para essa e assim por diante. E quando você sente e alinha isso com a sua atendente, principalmente para as pessoas que estão entrando na organização agora, isso aqui é muito mais fácil, você dá um norte muito claro, de modo que você consiga aproveitar aquele tempo que ela está junto ali. Né? Não perca tempo, às vezes deixando ela ociosa, sem saber exatamente o que fazer, como fazer. Então, a partir do momento que você preenche essa ferramenta de forma bem alinhadinha, de acordo com a cultura, de acordo com a estrutura que vocês têm, isso aqui se torna muito mais fácil para vocês serem assertivos ali no direcionamento para ela, certo? E por último, né, na parte de treinamento, a gente tem o treinamento que a agência disponibiliza, né, que é o treinamento DNA de vendas VET, que aqui é com parte da equipe. Ah, entrou uma atendente nova, entre em contato com a agência que a gente passa a estar combinando ali para poder, a melhor data, o melhor momento para poder instruir e passar o treinamento de venda, né, que isso vai munir ela com muitas técnicas, muita informação para preparar ela mesmo para aproveitar cada oportunidade no dia a dia. E depois a gente tem a última fase, que é acompanhamento e desenvolvimento. Então aqui eu tenho algumas ferramentas para mim poder literalmente fazer a gestão dessa pessoa no dia a dia, como é que ela está indo, para eu poder medir, né, se ela está de acordo com aquilo que foi combinado, se ela está entregando o que precisa ser entregue. Então a gente tem uma ferramenta que se chama maximização das vendas. Essa ferramenta é muito bacana, que ela é um projeto praticamente, né, que ela nos dá um passo a passo de como que eu implemento essa maximização das vendas no setor de atendimento. Né? Então tem um passo a passo bem completo aqui. Maximização das vendas é nada mais do que
todo mês eu defino algum produto ou algum serviço para essa atendente ela vender na hora que ela está conduzindo o atendimento, né? Para ela vender, para aumentar o ticket médio, ela oferecer outros produtos. Então, para isso a gente tem um passo a passo para criar um planejamento para definir esse produto, né? Depois a gente tem até mesmo, com base no método que a gente ensina no treinamento, qual que é a abordagem ideal para ela poder vender esse produto na hora ali, de modo que ela consiga realmente converter, né? Oferecer outras soluções para o tutor, além daquilo que ele já está levando da clínica ou do hospital veterinário. Então tem o método Plus aqui, que isso traz uma técnica muito bacana que aumenta as chances de conversão dela, né, em relação a ticket médio. Depois tem o treinamento, né, que você pode sentar 15 minutos, 20 minutos por mês para poder treinar ela para vender aquele produto que foi estabelecido como meta. Né? Ó, pessoal, esse mês a gente vai vender microchip, esse mês a gente vai vender, por exemplo, ração prêmio, algo nesse sentido, de acordo com os produtos que você tem ou serviço, né? Ah, esse mês a gente vai tentar vender pacote de vacinação para todos os tutores que vêm aqui para castração. Enfim, de acordo com o que vocês tiverem para trabalhar para fazer upsell, para vender mais, aumentar o ticket médio. Então tem um treinamento aqui que vocês podem estar se organizando, tem um passo a passo completo que só vocês seguirem que vocês vão conseguir implementar esse tipo de ação dentro da clínica ou hospital de vocês. Né? Depois tem a parte de definição de metas. Ó, pessoal, nossa meta é vender X serviço desse, né, como um upsell, como uma venda adicional, ou X produto desse. Então vamos lá, galera, vamos pegar todo mundo junto. Aqui tem como é que vocês podem estar organizando isso, né? A questão de a reunião de acompanhamento também, como é que você vai fazer esse acompanhamento dessa meta? 1, 2 vezes por mês, sentar com a atendente, vai entender como é que ela está conseguindo desenvolver, se ela está conseguindo vender, qual que é a dificuldade para poder estar auxiliando, ajudando da melhor forma possível, se ela vai bater a meta que foi estabelecida ou não, né? E depois tem até mesmo algumas ideias que vocês podem estar analisando como plano de incentivo e reconhecimento, né? Sistema de bonificação, caso ela bata a meta, até mesmo a parte de reconhecimento não financeiro, né? Às vezes vocês trabalharem com uma cultura de quadro de destaque na recepção, ou algo nesse sentido. Enfim, esse aqui está muito mais associado à condição que vocês têm aí internamente, tá? Então é um projeto bem interessante que vale a pena dar uma conferida e estar implementando, porque isso certamente impacta diretamente no faturamento de vocês. Depois a gente tem uma planilha que se chama Gestão de Procedimentos Atrasados. Aqui é uma outra função das atendentes, que a gente montou essa planilha. Como é que funciona? Uma vez por mês, vai lá no sistema que vocês têm, baixam todos os tutores, todos os contatos que estão com vacina, vermífugo, antiparasitário, com procedimentos atrasados, preenche essa planilha aqui, né, e entrega para a atendente, para ela no decorrer do mês, ela poder estar contactando cada tutor, de modo que ela consiga trazer esse pessoal, botar o procedimento em dia e, obviamente, também contribuir com o faturamento. Então, essa planilha é muito simples. Depois de preenchida ali com os dados do tutor, conforme ela vai conversando com ele, ela vem alimentando. Ó, não contactado, falei com esse pessoal, já mandei uma mensagem, ou dei uma ligadinha, né? Ele realizou o procedimento, consegui trazer esse cara para botar a vacina em dia, né? Ou não, que o tutor disse que não iria fazer nesse momento, ele desistiu. Então vocês conseguem ter esse relatório aqui que no final do mês vocês dão uma analisada, né, para entender como é que foi a eficiência dela mediante essa ação. Então isso ajuda bastante também para aumentar as vendas, tá, pessoal? Depois a gente tem a planilha de gestão da performance. Isso aqui é bem importante, essa planilha. Tá, a gente disponibilizou essa daqui para vocês, a gente tem a nossa, que nós também acompanhamos o atendimento das atendentes, né, os principais pontos ali que influenciam diretamente nas negociações para poder dar feedback, mas vocês podem também uma vez por mês sentar, olhar para essa planilha aqui, dar uma analisada e entender com o que vocês notam no dia a dia em relação ao comportamento, a execução da função daquela atendente, se ela está de acordo ou não, e essa planilha traz uma pontuação geral aqui que a gente consegue entender como é que está o nível de eficiência desses atendimentos da função dela. E por último, a gente tem um sistema, né, que a gente trouxe aqui, basicamente todo um projeto, né, uma organização, que esse sistema é muito bacana, vocês podem entrar em contato com a agência, que aqui a gente ajuda vocês a implementar ele na rotina de vocês, no WhatsApp de vocês. É um sisteminha bem bacana, que é uma extensão que vocês implementam, né, faz uma assinatura ali e vocês conseguem organizar o atendimento, de modo que não deixe nenhum tutor sem ser atendido,
né, e consiga aproveitar cada oportunidade que entrar em contato. Então a gente tem tudo um passo a passo para implementar esse sistema também e depois para poder treinar e auxiliar as atendentes ali para fazer o uso desse sistema de modo que elas consigam atender todo mundo, né, aproveitar ao máximo cada oportunidade possível e acabar não se prejudicando ali ou ficar meio confusa, como é que faz, como é que não faz. Inclusive, através desse sistema tem a possibilidade também de a gente estar implementando um sistema de chatbot, né, para poder agilizar, facilitar esse pré-atendimento das atendentes, né, de modo que já inicia ali uma conversa com o tutor, entende qual que é a necessidade dele, já preparando para o atendimento ali, e isso economiza muito tempo dela também. Isso tudo vocês podem estar entrando em contato conosco ali, que a gente passa a estar direcionando e ajudando vocês a implementar, porque o objetivo principal e o foco vai ser sempre resultado. Então, conte com a gente para isso, certo? Então, assim, pessoal, é uma série de ferramentas que vocês vão estar tendo acesso aqui, certo? São coisas que vai exigir, às vezes, um tempo para vocês pararem, analisarem, preencherem de acordo com a cultura, com o sistema organizacional de vocês, com a operação de vocês, mas eu acredito muito que é um momento que vai valer a pena ser dedicado, porque a partir do momento que vocês têm isso aqui tudo prontinho, redondinho, e começam a executar isso aí na prática, vocês vão ver que o nível operacional de vocês vai mudar muito e com certeza também os resultados. Tá? Então, vou disponibilizar todo esse material de forma gratuita para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a agência aí que a gente fica à disposição.